A pauta do dia está franqueada a palavra. Não tendo ninguém que queira fazer uso. Para a relatoria, o conselheiro Sérgio Maciel. Senhor presidente, senhor conselheiro substituto, senhora procuradora do Ministério Público de Contas, inicio a relatoria pelos processos que tratam de sancionamento em razão de descumprimento da Instrução Normativa número 002/2010. O primeiro processo é o de número 3.769/2017, da Câmara Municipal de Palmeiras dos Índios. O responsável é o senhor Salomão Cavalcante Torres e refere-se à 7ª remessa dos dados do SICAP do ano 2014. O processo seguinte é o 12.106/2018 do Fundo de Seguridade Social de Servidores do município de Champreta. O responsável é o senhor Vionei Cavalcante Brandão e refere-se à 3ª remessa do SICAP do ano 2014. O processo seguinte é o 11.758/2018 do Fundo Municipal de Assistência Social de Belém. A responsável é a senhora Josefa Oliveira Monteiro e refere-se à 3ª remessa do ano 2014. O próximo processo é o 12.112 de 2018 do Fundo Municipal de Saúde de Pindoba. A responsável Elineide Henrique Soares Barbosa e refere-se à 3ª remessa do ano 2014. O próximo processo é o de número 12.031 de 2018 do Fundo Municipal de Educação de Belém. A responsável é a senhora Benilda Duvanete Santos de Lima e refere-se à 3ª remessa do ano 2014. O processo seguinte é o de número 12.111 de 2018 do Fundo Municipal de Assistência Social de Pindoba. A responsável é a senhora Raquel Esteves Vasconcelos e refere-se à 3ª remessa do ano 2014. E por último, o processo de número 9.144 de 2015 da Câmara Municipal de Palmeiras dos Índios. O responsável é o senhor Salomão Cavalcante Torres e refere-se à 2ª remessa do ano 2014. Todos os processos versam sobre encaminhamento de documento do FUNCONTAS ao gabinete deste relator, aos quais noticiam não envio no prazo regulamentar esta Cor de Contas dos dados e informações do SICAP correspondente às obrigações estabelecidas na Instrução Normativa número 002/2010. Em razão do não envio dos documentos em tempo hábil, os responsáveis foram devidamente notificados por meio de ofício, conforme juntados aos autos, e bem como dos avisos de recebimento, para que, em observância ao princípio da ampla defesa e do contraditório, apresentasse manifestação sobre os fatos descritos. O setor de protocolo dessa Cor de Contas certificou que não houve autuação de defesa nesses processos. E aqui eu registro que os processos foram instruídos com a documentação indispensável ao julgamento por parte dessa Câmara Deliberativa. Ante o exposto, eu voto no sentido de que esta 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, decida por aplicar multa no valor de 100 OPIFAUs aos responsáveis, com fundamento nos artigos 45 e 48, inciso 2º, da Lei 5.604 de 94, que é a nossa lei orgânica, em decorrência do não envio no prazo regulamentar das remessas do SICAP, descumprindo o prazo estabelecido no artigo 2º, parágrafo 1º, da Instrução Normativa número 002/2010. Cientificar os gestores do inteiro teor dessa decisão para proceder no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado ao pagamento da multa que lhe foi imposta por este tribunal a crédito do FUNCONTAS, em consonância com o artigo 2º, inciso 4º da Lei 6.350 de 2003, e alertá-los de que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará a comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para posterior ajuizamento de competente ação de execução, conforme previsto no artigo 31, inciso 2º da Lei 5.604 de 94,
e artigos 157 e 205 do Regimento Interno desta Corte de Contas. E cientificar também a direção do FUNCONTAS para o cumprimento desta deliberação, de forma que não haja dúvida quanto à ciência do responsável, em conformidade com o disposto no artigo 200, parágrafo 1º e 201, caput do nosso regimento interno. É como voto nesses processos, senhor presidente. Com a palavra o órgão ministerial. Todos os processos tratam de constatação de não envio ou envio intempestivo de dados ao Tribunal de Contas e não houve defesa após os gestores serem validamente citados. Então, não havendo defesa, o que consta dos autos é somente a constatação objetiva do descumprimento, o que constitui fato gerador, manifestando-se o Ministério Público de Contas pela aplicação de multa. Em discussão e votação, o voto do conselheiro Alberto Pires. Senhor presidente. Também acompanho. Aprovado, excelência. Senhor presidente, passo agora a relatar o processo número 14.136/2009, da Prefeitura Municipal de São Luís do Quintude. O responsável é o senhor Cícero Cavalcante de Araújo. O interessado aqui é o FUNCONTAS. Trata-se de aplicação de multa. Esse processo ele foi relatado na sessão do dia... Deixa eu ver se tem... Eu não anotei aqui, mas cerca de 15 dias por Vossa Excelência, que é o relator desse processo, eu solicitei vistas em razão... 24 de outubro. 24 de outubro, obrigado, doutora Estela. Em razão de que entendia que pudesse haver, no caso aqui, ocorrida a prescrição dos fatos. E foi exatamente o que constatei aqui. Eu vou passar aqui do voto vista alguns pontos e já passo direto para as conclusões. Eu aqui, compulsando os autos, verifiquei que o descumprimento da obrigação ocorreu no ano 2018 e que o trâmite processual da aplicação de multa possui, portanto, mais de 5 anos, uma vez que, apesar de ter havido a notificação válida, essa foi efetuada apenas em 6 de outubro de 2015. Por essa razão, tal notificação não deve ser considerada como causa de ocorrência de interrupção da prescrição. A partir desse contexto, é imprescindível examinar a plausibilidade da incidência da prescrição nesses tipos de processo decorrente do controle externo. E aí eu passo aqui a fazer exposições com relação à prescrição e também da sanção pela não remessa das informações do tribunal. Eu faço o apontamento do dever de remessa, dessas informações. Aí faço em alguns tópicos e trato também da prescrição. Ao final, senhor presidente, senhor conselheiro, eu concluo pelo reconhecimento da prescrição e apresento o voto no sentido de determinar o arquivamento do processo número 2570/2011, com base no parágrafo único do artigo 193 do Regimento Interno desta Corte de Contas, considerando a incidência da prescrição quinquenal. Espera aí, só um pouquinho, senhor presidente. Deixa eu só confirmar aqui que eu acho que eu anotei errado isso aqui. Aqui senhor presidente, eu peço só licença para reformular a parte final aqui do meu voto, porque inclusive ficou no papel de rascunho, por isso que essas informações estão desencontradas. Mas o voto é no sentido de reconhecer a prescrição e, portanto, arquivar o presente processo.
É como voto, senhor presidente. Com a palavra ao ministerial. E esse processo ele veio para a sessão do dia 24 e o parecer que consta dos autos do Ministério Público é no sentido da necessidade de se estabelecer o contraditório. Só que considerando a data da instauração do processo, que foi em 2009, e que o parecer que consta dos autos foi dado em 2015, já aí, nesse lapso, em se verificando que não tinha havido até então a citação e a apresentação de defesa pelo gestor, a gente levantou essa dúvida, né, sobre a possível ocorrência da prescrição, em razão do que o conselheiro Sérgio pediu vista. E, na análise do processo em vistas, ele realmente constatou que houve o transcurso de tempo que caracteriza, né, essa situação e que faz prescrever a pretensão punitiva do Tribunal de Contas. Então, confirmada essa situação, o Ministério Público de Contas também se manifesta pelo reconhecimento da prescrição e arquivamento do processo. Em discussão e votação, eu queria só, apesar de não constar do meu voto, mas queria fazer a defesa acrescentando oralmente. Peço atenção com relação do plenário, que isso seja consignado em ata. O que já me refere a processos do mesmo naipe com relação à prescrição, que na verdade entendemos ser decadencial, a questão de não existência de diploma específico a tratar tanto da prescrição quanto da decadência com relação à atuação do tribunal, e uma vez o poder jurídico do tribunal em andamento, tendo existência até dos dispositivos legais, ele ficaria albergado pelo manto da imprescritibilidade. Dentre outras razões do diploma referencial eleito para se entender prazo prescricional, seja ele inicial, seja ele intercorrente, e mais dispositivos ou situações jurídicas afins, no intuito de também trazer a esta defesa as outras razões que tanto de forma oral trago, também como de forma escrita. Era só essa manifestação que eu gostaria que ficasse consignada em ata. Continua em discussão e em votação. Como voto o conselheiro Alberto Pires. Acompanho o relator, senhor presidente. O relator originário Originário. sou eu, o conselheiro Sérgio. voto vista? Voto vista. Então, desculpe, eu acompanho o relator do voto vista. Pela Então, prescrição. Perfeito. Então, aqui para o acórdão, vencido o relator originário, vencedor permite-me dizer assim, apesar de não ser exatamente isso, o conselheiro revisor foi o vencedor, seu voto vista para o acórdão. Excelência. Senhor presidente, continuando a relatoria, tenho 2 processos. Ambos tratam de representação da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Alagoas, que comunica essa Corte de Contas por meio do encaminhamento de relatórios de auditoria realizadas no município de Barra de Santo Antônio, comunicam irregularidades consistentes na contratação irregular de servidores naquele município, servidores temporários. Bem, o primeiro processo é o processo TC número 5.506/2018. Portanto, como disse, o representante é a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Alagoas. Aqui, no caso, representada é a senhora Emanuele Corado Acioli de Moura, a prefeita do município de Barra de Santo Antônio no ano 2017, por meio do ofício número 237/2018, da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Alagoas, o superintendente ele comunica, por meio do encaminhamento de relatório de fiscalização daquela superintendência, a ocorrência de contratações de servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada no município de Barra de Santo Antônio, de forma que violam a norma constitucional estabelecida no artigo 37, inciso 9º,
e que as referidas contratações também não estão amparadas em lei municipal. Essa mesma inspeção foi feita na Câmara Municipal de Barra de Santo Antônio, e aqui nessa Cor de Conta foram autuados sob o número, essa comunicação foi autuada sob o número processo TC número 6.653 de 2018, que consta praticamente os mesmos termos da primeira representação, sendo que o relatório de inspeção do auditor federal da Superintendência Regional do Trabalho são auditores distintos, mas tratam do mesmo tema. E como trata da mesma matéria, eu vou passar a relatar o primeiro, mas o segundo não tem diferença, e eu passo só para a conclusão. Então, continuando o processo 5.506 de 2018, eu faço o registro aqui que o Ministério Público de Contas se pronunciou nos autos por meio do parecer número 1704 de 2018, sugerindo o recebimento da representação nos termos do artigo 192 e 193 do Regimento Interno e a intimação da atual prefeita do município de Barra de Santo Antônio para que se manifeste a respeito do teor da denúncia, bem como sobre as justificativas das contratações e informações sobre a realização ou não de processo seletivo simplificado prévio para as mencionadas contratações. Esse é o relatório, e já passo direto para fundamentação, para depois ouvir se é assim, Vossa Excelência entendeu, o Ministério Público de Contas. Então, eu faço primeiro uma verificação dos pressupostos de admissibilidade da representação constante tanto na nossa lei orgânica quanto no nosso regimento interno, que, de acordo com essas normas, a representação ela deve tratar de matéria de competência do tribunal, referir-se a administrador e responsável, ou responsável sujeito à sua jurisdição, conter nome, qualificação e o endereço do denunciante ou representante, está acompanhado de prova e indício quanto ao fato ou existência da ilegalidade ou irregularidade. No caso, verifico que a representação se trata de matéria afeta a competência desta Cor de Contas, se refere a administrador público sujeito à sua jurisdição e contém nome, qualificação e endereço do representante. Quanto ao indício do fato ou irregularidade, o representante trouxe aos autos relatório de inspeção realizada no município de Barra de Santo Antônio pelo auditor fiscal do trabalho, José Prado de Melo Júnior, em que relata, em síntese, que as contratações temporárias para atendimento de excepcional interesse público efetuadas pelo município de Barra de Santo Antônio violam a norma constitucional estabelecida no artigo 37, inciso 9, em flagrante burla ao concurso público. E aqui eu faço o registro do disposto na Constituição, no artigo 37, inciso 9, e também de que informa o auditor fiscal do trabalho que o último concurso realizado naquele município ocorreu no ano de 2009, havendo atualmente 583 servidores, isso em 2017, em junho de 2017, a época da inspeção em loco. 583 servidores efetivos, 23 comissionados e 156 contratados temporários. E que a partir desse ano, as contratações foram fundamentadas, as contratações temporárias, ou melhor, as contratações no município foram fundamentadas como de excepcional interesse público ou para cargos em comissão. O relatório informa que o município não editou lei disciplinando as hipóteses de contratação temporária de excepcional interesse público, conforme exigido na Constituição, artigo 37, inciso 9. Dessa forma, as contratações temporárias realizadas pelo município de Barra de Santo Antônio ao longo desses 8 anos tiveram como fundamento
apenas o aludido no dispositivo constitucional combinado com a lei orgânica do município, ocasionando a formulação de contratos de admissão de pessoal para atividades ordinárias do município, dispensando-se a realização do concurso público. A seguir, eu transcrevo trecho da fundamentação para a celebração dos contratos temporários analisado na inspeção. Isso aqui consta do relatório do auditor fiscal do trabalho. Ele aponta que na fundamentação da celebração daqueles contratos está previsto a seguinte, digamos, fundamentação. Esta contratação temporária, por excepcional interesse público, é legitimada com fulcro no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e disposições da Lei Orgânica do Município, tendo em vista a necessidade urgente de contratação para o cargo constante do objeto deste contrato. Portanto, assim, não existe naquele município uma lei municipal específica tratando das formas e das hipóteses para a contratação de excepcional interesse público. Bem, acerca da questão trazida aos autos, o STF vem se posicionando no sentido de declarar inconstitucional leis locais que prevejam hipóteses genéricas para justificar a contratação temporária, bem como permitam a prorrogação indefinida desses contratos. Aqui, isso conforme recurso extraordinário número 658.026 de Minas Gerais. As contratações temporárias de excepcional interesse público são uma exceção à regra de obrigatoriedade do concurso público. Por isso, as hipóteses em que são cabíveis devem ser restritas e estar expressamente previstas na lei infraconstitucional, sob pena de permitir que o administrador público se valha de norma constitucional para realizar contratações de funções permanentes da administração, muitas vezes motivados por conveniência política em detrimento da realização do concurso público. Entendo que as informações e documentos trazidos aos autos constituem indícios suficientes a recomendar a apuração da irregularidade apontada nos relatórios de auditoria da Superintendência Regional do Trabalho. Portanto, o voto é no sentido de que essa Câmara Deliberativa, no uso de suas atribuições, decida por conhecer da presente representação, uma vez que satisfeitos os requisitos de admissibilidade do feito, previsto no artigo 191 da Resolução número 003/2001 do Regimento Interno, e determinar o sobrestamento do presente processo no gabinete deste relator para que sejam realizadas as diligências e audiências que determinar a fim de instruir o feito e dar ciência da presente decisão à prefeita do município de Barra de Santo Antônio, senhora Emanuela Corado Acioli de Moura, encaminhando-lhe cópia deste acordo. Da mesma forma, no processo, senhor presidente, processo 6.653, concluo também pela admissibilidade da representação, a determinação também no sentido de sobrestar o processo no gabinete deste relator para realização de diligências e audiências que determinar para instrução do feito, e da ciência também, no caso aqui, a presidente da Câmara de Barra de Santo Antônio, no ano 2017, o presidente, o senhor José Flávio da Silva Souza, encaminhando-lhe cópia do acordo. É como voto em ambos os processos, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público da Corte. Então, o processo versa sobre uma representação da Superintendência Regional do Trabalho, e na sessão passada nós tratamos também de um processo semelhante, referente a Santa Luzia do Norte, que foi o processo 1418/2018. Essas representações, elas trazem notícia de contratações temporárias irregulares no município e na Câmara de Barra de Santo Antônio,
e a matéria ela é muito bem definida, tanto ela é clara na Constituição, como ela tem limites muito bem definidos pelo Supremo, né? Que a contratação temporária ela depende de lei específica local que estabeleça os casos, esses casos não podem ser hipóteses genéricas, e que estabeleça também as condições para essas contratações. É preciso que a necessidade que leve a essas contratações ela seja de fato temporária, que essa necessidade temporária decorra de uma situação excepcional, que essas contratações se deem por prazo determinado, sendo vedadas renovações sucessivas, e ainda, nesses casos dessas contratações temporárias, que são exceções ao regime de contratação de pessoal da administração pública, que é regido basicamente por contratações de efetivos e por cargos comissionados. Mesmo nesses casos de contratações temporárias, não pode ser afastada a impessoalidade, exigindo-se um processo seletivo anterior, simplificado, justamente para evitar situações como essa de uso do poder público com fins eleitorais, com favorecimentos e outras situações desse tipo. O conselheiro relator mencionou que o município não tem uma lei própria que estabeleça os casos, só por aí já haveria irregularidade dessas contratações. E, como a gente falou também no processo que foi relatado na sessão passada, isso é uma situação que vem ser noticiada ao tribunal, mas que deveria ser detectada pelo próprio tribunal diante da sua própria competência de registro dos atos de admissão. Então, como não existe esse procedimento no tribunal, nós ficamos dependendo de notícias isoladas dessas constatações que, na verdade, nós sabemos que acontece de forma disseminada em todos os municípios, todos não posso dizer, mas em grande parte dos municípios. E nas representações que foram apresentadas em relação aos municípios da 5ª PC, a gente faz pedidos de inspeção in loco, justamente porque o controle da despesa do pessoal ela não pode ficar distrita ao limite, ao percentual. É preciso que o tribunal se aprofunde a saber que tipos de vínculo constituem essas despesas que integram esse percentual da despesa do pessoal. Né? De pouco valor é saber que o município está abaixo de 54% e esses 54% serem compostos unicamente de contratações temporárias. Então, de nada adianta o município estar cumprindo o percentual se as contratações que integram esse percentual elas são irregulares, são inconstitucionais. Ainda nessa questão das contratações de pessoal, eu queria levantar um outro ponto que eu acho de extrema importância que seja efetivado o controle, que diz respeito à proporcionalidade entre efetivos e comissionados, tanto nos poderes executivos, mas principalmente nas câmaras municipais. Tivemos a oportunidade na 5ª PC de detectar uma situação de uma câmara municipal em que é uma total desproporção entre o número de comissionados e efetivos. Na verdade, não existem nem efetivos oriundos de concurso público. Existem pessoas que foram contratadas antes da Constituição, estabilizados, e muito poucos estabilizados e o restante todo de pessoal de comissionados. Então, acredito que é também um ponto que o tribunal precisa avançar para proceder a essa fiscalização. O parecer que consta do processo, ele traz a conclusão pelo recebimento da representação e pede a realização de diligência junto à Superintendência Regional do Trabalho para que envie cópia na íntegra do processo que gerou essa representação e no qual foi emitido o relatório que ampara a representação que foi apresentada ao tribunal. Pede a intimação do presidente da Câmara para que se manifeste a respeito das imputações e, em especial, sobre a alegada inexistência de lei local. No caso do município, pede a intimação do prefeito municipal para que se manifeste também e que, posteriormente, o feito tramite pelos setores técnicos e retorne ao Ministério Público para parecer conclusivo. Com a palavra, Vossa Excelência. Eu adiro aqui digamos, as palavras do Ministério Público de Contas e, assim, endosso e penso que isso aí deve estar ocorrendo também em outros municípios, né, que não foram fiscalizados aí na oportunidade. Então, é uma situação para que este tribunal
reveja e coloque também em seu planejamento de inspeções e auditorias, não só com relação aos fatos que são apontados, os pontos de controle de prestações de contas, como, por exemplo, os registros e lançamentos contábeis, mas essas fiscalizações com relação à admissão de ato de pessoal, é muito importante também o tribunal exercer o controle sobre esse tipo de ato. Então, esses dois processos que acabei de relatar, ele evidencia isso aí, que como na última sessão eu também relatei um processo que trata do mesmo assunto em outro município, então é muito provável que isso esteja ocorrendo em outros municípios do estado de Alagoas. Então, portanto, é um ponto de controle que o tribunal deve se debruçar, e não apenas a diretoria de fiscalização de atos de pessoal, mas as demais diretorias, quando forem fazer essa fiscalização, incluir em seu escopo esse tipo de verificação. É isso, senhor presidente. Continua em discussão e votação. Como voto, conselheiro Alberto Pires. Acompanho o relator, senhor presidente. Também o acompanho, aprovado. Excelência. Senhor presidente, aí esgota a minha pauta para essa sessão. Senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público, oficial junto à Corte, trago processos hoje todos relativos a FUNCONTAS, em sua maioria para potencial aplicação de sancionamento. Eu vou começar a relatar pelos processos que foram adiados na sessão passada e esclareço que todos, em virtude do gestor notificado ter ficado inerte, nenhum deles passou pelo Ministério Público. Assim, os processos adiados da sessão passada são os processos 7350 de 2010, onde trago a aplicação de sancionamento nesse patamar mínimo pelo não envio do contrato 18 de 2009, firmado entre o Estado através de sua Secretaria de Educação e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, cujo AR de notificação data de 8 de março de 2012. Trago também o processo 8013 de 2012, pelo não envio da ata de registro de preços 18 de 2011, do município de Junqueiro, com a empresa AA dos Santos Silva Restaurante, valor mínimo de 100 FAUs, o AR data de 5 de julho de 2012. Trago também um processo 11902 de 2012, que eu não envio da ata de registro de preços do município, da contratação ou do procedimento realizado entre o município de Olho d'Água Grande e a empresa Paratibe Comércio de Papelaria Limitada, EPP, sanção no patamar mínimo de 100 PFAUs, o AR data de 24 de setembro de 2012. Assim como trago o processo 14453 de 2010, que é o sancionamento por descumprimento de várias situações de não envio de informações contábeis do município de Pasto Camaragibe, anos 2009 e 2010,
cerca de 33 atos por assim, 33 omissões, o que em seu patamar mínimo redundaria na aplicação de cerca de 3.300 UPFAUs em relação a cada ato. Aqui o AR data de 9 de novembro de 2012. Esses são os processos adiados da sessão anterior. Aproveito, acredito que vai ser uma discussão só, aproveito para relatar mais dois da sessão de hoje, que são os processos 17635 de 2011, em que trago sanção no seu patamar mínimo de 100 UPFAUs, pela ausência do balancete de assistência social do mês de agosto de 2010 do município de São José da Laje. Aqui houve um problema na notificação e esta só conseguiu, ou esta foi feita, na verdade, no dia 4 de maio de 2018, mas foi feita através de edital, citação por edital. E o processo 17698 de 2011, também da mesma municipalidade, pelo não envio do balancete do mês de agosto de 2010. O primeiro é o balancete da assistência social, o outro é o balancete mesmo do município do mês de agosto de 2010, que trago sanção em seu patamar mínimo de 100 UPFAUs, cujo AR da pretensa notificação se deu em 9 de setembro de 2012. Esses são os meus votos nestes processos e que, com a palavra, o órgão ministerial. Os processos adiados da sessão anterior e os processos que constam da pauta de hoje, todos eles foram autuados, eles foram autuados em 2010, 2011 e 2012. E quando nós temos processos que remontam a uma data mais antiga, nós sempre temos o cuidado de verificar alguns elementos do processo para detectar se houve ou não o transcurso de um prazo prescricional. E, nesses casos, não foi possível, pelo que consta do sistema, avaliar os elementos do processo, como data de citação ou qualquer outra causa interruptiva, uma vez que somente consta digitalizado o memorando as primeiras páginas do processo, né? O seu andamento não está disponível digitalizado. Mas, em todos eles, foi possível verificar que o processo permaneceu paralisado em um único setor por tempo superior a 3 anos. Alguns menos tempo, 1.500 dias, outros 2.000 dias. Então, assim, por razões diversas, esses processos estiveram paralisados e daí surge o questionamento se teria ocorrido a prescrição intercorrente, o que, diante do que consta do sistema processual, é o que se aponta. Pelo transcurso de mais de 3 anos, o processo paralisado pendente de despacho ou decisão. Então, o que eu coloco é essa possibilidade, diante do que consta do sistema de acompanhamento processual, de ter havido a prescrição intercorrente, e eu peço que o conselheiro esclareça se há alguma diligência no processo que tenha ocorrido dentro desse prazo, né? Porque o processo poderia estar no setor, mas ter havido alguma movimentação nesse período, como, por exemplo, no último caso relatado, foi mencionado uma citação por edital, que pode interferir no transcurso desse prazo inteiro, sem despacho ou sem decisão. Então, era só esse esclarecimento que eu gostaria de ter, se houve algum movimento que o sistema processual não consiga retratar, e, do contrário, o Ministério Público se manifesta já antecipadamente pela ocorrência de prescrição intercorrente. Na verdade, os 4 ou os 6 processos aqui relatados passaram, pelo menos desses 6 processos, 5, conferir aqui a ficha do espelho de tramitação, com exceção, Excelência, do processo 17635 de 2011, todos os outros passaram
mais de 3 anos em um único setor e, infelizmente, esse único setor foi o nosso gabinete. Esses processos também, eles foram oriundos de vários pedidos que fiz, orais, e também, ultimamente, tenho feito reiteradamente, através de memorando, a corregedoria para que ela fizesse uma correção nos gabinetes para verificar essa situação. Então, pela demora, nós fizemos, ou estamos fazendo, uma espécie de autocorreição. E fomos surpreendidos com esses processos. De fato, eles estavam no meu gabinete, fora a questão da notificação do gestor e dele ter permanecido inerte, e também a impossibilidade, nesse processo em que teve a citação por edital, de não ter sido levado a efeito no momento adequado, por não se ter conseguido, de fato, notificar o gestor, tendo sido devolvido aos autos, as tentativas de notificações aqui em 2016, somente agora, em maio de 2018, foi publicado o edital. São essas as razões desses 6 processos. Então, tendo havido a confirmação do transcurso de mais de 3 anos e o processo paralisado pendente de despacho ou decisão, o Ministério Público se manifesta pela ocorrência de prescrição intercorrente. Em discussão e votação, como o voto do conselheiro Sérgio Maciel. Senhor presidente, eu acompanho o parecer do Ministério Público de Contas, também reconhecendo a prescrição nesses processos. Como o voto do conselheiro Alberto Pires. Acompanho o voto divergente do conselheiro Sérgio Maciel, que acolheu o parecer do Ministério Público. Excelência, que permite, eu só queria fazer aquele acréscimo, mesmo não constando escrito aqui nos meus votos, que eu fiz com relação ao primeiro processo em que o conselheiro Sérgio trouxe de vistas com relação à prescrição, decadência ou até a questão da imprescritibilidade, que vale também para esses 6 processos que eu relatei agora e que peço para ficar consignado em ato. Então, assim, nesses 6 processos vencidos, vencedor o voto divergente do conselheiro Sérgio Maciel, que está apto para o acordo. Excelências, então, dando seguimento, trago ainda os processos 3823 de 2017, que foi o não envio da prestação de contas do exercício financeiro de 2014 da Câmara Municipal de Água Branca. Trago sanção em seu patamar mínimo de 100 FAUs, e aqui também houve tentativa de citação ou de notificação ao gestor, cujos ARs foram devolvidos, tendo sido enviados em 7 de abril de 2017, mas que agora, em 2 de agosto de 2018, foi feita a citação por edital. E assim estamos trazendo sancionamento de 100 FAUs pelo descumprimento do envio. O processo 6687 de 2016, que é no não envio do cópia integral do processo administrativo que deu origem à ata de registro de preços no pregão presencial 40 de 2013, realizado pela Prefeitura Municipal de Igaci,
na qual trazemos sancionamento no seu patamar mínimo de 100 UPFALs, situação mesmo do processo anterior, em que em 3 de agosto de 2016 houve a tentativa de notificação tendo sido devolvido o AR e que somente em 13 de junho de 2018 foi feito a citação por edital que vai aqui comprovada nos autos, as folhas 14 e 16. E, por derradeiro, processo 5445 de 2016, que é no encaminhamento em tempo hábil dos processos administrativos que originaram o primeiro termo aditivo aos contratos 47 de 2014, 48 de 2014 e 49 de 2014, celebrados respectivamente, aqui é o município de Maribondo também, e as empresas Marcos Amorim Oliveira, Comercial de Alimentos Samambaia Limitada, EPP, e Ocla Comercial Importação e Exportação de Produtos Alimentícios Limitada. Aqui, excelências, como são 3 situações, 3 omissões em relação a cada uma delas, a multa em seu patamar mínimo dá o total de 300 UPFALs. Houve também a tentativa de citação em 19 de maio de 2016, mas que somente foi realizada a citação por edital no dia 13 de junho de 2018, que vai comprovado aí as 2 publicações, as folhas 16 e 18 dos autos. E... Estava só com dúvida do número do processo. 5445 de 2016, por último esse. Aí trago a sanção, como são 3 situações, você pode tomar mínimo 300 UPFALs. Esses são os votos, excelências, pelo sancionamento nesses processos. Com a palavra, o órgão ministerial. Os 3 processos não tramitaram pelo Ministério Público, pela razão de não ter havido defesa apresentada pelo gestor responsável em cada um deles. E, dessa forma, nós temos a constatação objetiva do fato gerador e nenhum fato trazido que possa desconfigurá-lo, né? Como se trata de processos mais recentes, não há discussão acerca de eventual prescrição, então o Ministério Público se manifesta pela aplicação de multa, uma vez que foi procedida a citação válida como relator. Em discussão e votação, conselheiro Sérgio Maciel como voto. Acompanho o voto de Vossa Excelência, presidente. Conselheiro Roberto Pires como vota. Também acompanho Vossa Excelência. Aprovados. Estou só colocando a data já. Excelências, já nessa toada, eu estou retirando de pauta o processo 6036 de 2018, que, se não me falha a memória, é um processo em que atuamos, mas verificamos que, de fato, nós não éramos o relator. E esse processo ele vai ser encaminhado ao relator natural. E, excelências, temos, por último, os processos 9971 de 2012 e 3071 de 2016. Em ambos os processos, apesar desse aqui também ainda está de 2012, e com relação no encaminhamento de elementos orçamentários, os remessas do primeiro e segundo bimestres deste exercício, aqui o encaminhamento dos processos ao Ministério Público,
né, que neles se manifestou, eu já vou adiantar o voto e faço questão simples. Aqui no processo 9971 de 2012, houve o acolhimento da defesa. E, por duas razões aqui, estava o órgão em duplicidade registrado nos nossos sistemas, assim, vamos dizer, de informática, de controle contábil, orçamentário e financeiro, na qual teria se cobrado o envio a destempo das informações. A responsável, ela aqui comprovou tanto a duplicidade do registro como o envio tempestivo. Então, o meu voto aqui é arquivar esse processo para sancionamento, tendo em vista a perda do objeto, pois comprovado o encaminhamento tempestivo das remessas exigidas, e aqui a responsável era a senhora Weldisa Kesley Félix Barbosa. Assim como encaminhar os autos do FUNCONTAS para as medidas de sua competência, tendo em vista o envio tempestivo do que for solicitado, até para que eles deem baixa lá nas informações que porventura possuam, e publicizar a decisão. No processo 3071 de 2016, há também, já disse, manifestação ministerial, e aqui é a cobrança direcionada a uma pessoa, a um suposto responsável, mas que conseguiu comprovar que, à época, não poderia ser responsabilizado, juntando aqui a documentação, fazendo as comprovações de praxe. Então, novamente, eu trago voto no sentido de se arquivar esse processo de sancionamento, uma vez, perda de objeto, uma vez comprovado que, de fato, o senhor Manuel dos Passos Vilera não era o responsável pelo encaminhamento da documentação exigida à época, ao tempo em que encaminho para o FUNCONTAS, em sendo o caso, para as medidas de sua competência, inclusive quanto à correta identificação deste responsável pelo encaminhamento e, ao final, publicizar a decisão para os seus efeitos legais. Esses são os meus votos. Com a palavra, o órgão ministerial. Os dois processos contam com manifestação escrita do Ministério Público de Contas no sentido do acolhimento das defesas e o consequente afastamento da multa. No caso desse último processo, o primeiro trata de um erro material e ficou demonstrado. E, nesse último caso, o gestor que foi notificado conseguiu demonstrar que não era o responsável à época, não estava à frente do órgão à época. Então, além do afastamento de defesa, tem também pela necessidade de se enviar ao FUNCONTAS para que proceda a devida identificação e notificação dentro de um prazo razoável do gestor. Em discussão e votação, como se manifesta o conselheiro Sérgio Maciel, Foi o relator, senhor. como se manifesta o conselheiro Alberto Pires, Acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. então também aprovados. Excelência, sendo assim, a minha pauta. Minha pauta de hoje está esgotada. Aqui passa então a palavra para o conselheiro Alberto Pires, para a sua relatoria. Sem pauta para o senhor presidente. Então, tendo esgotado a pauta de todos, está franqueada a palavra. Então, tendo quem queira fazer uso, está encerrada a sessão de hoje, aproveitando o ensejo, convidando a sessão ordinária próxima a ser realizada. Obrigado, senhores.